Quando chegamos ao capítulo 3 do livro do Gênesis, entramos em um dos textos mais conhecidos da Bíblia e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos. Aqui não está apenas a origem do pecado. Aqui está a origem de uma ferida que todos nós carregamos, a dificuldade de confiar plenamente em Deus. O pecado original não começa com um gesto violento, nem com uma maldade explícita. Ele começa com uma ruptura interior. Começa quando o homem deixa de confiar. Até aquele momento, tudo era relação, transparência, intimidade. Deus caminhava com o homem. Não havia medo, nem vergonha, nem necessidade de se esconder. O que muda não é Deus. O que muda é o olhar do homem. A serpente não chega negando Deus. Isso é importante entender. Ela não diz que Deus não existe. Ela não ataca diretamente a fé. Ela faz algo muito mais sutil. Ela distorce a intenção de Deus. Ela insinua que Deus estaria escondendo algo, que estaria limitando a liberdade do homem, que não seria totalmente bom. O mal raramente se apresenta como mal. Ele se apresenta como dúvida, como desconfiança, como suspeita. E é assim que a relação começa a se romper. Quando o homem passa a acreditar que Deus não quer o seu bem, a obediência deixa de ser expressão de amor e passa a parecer perda. Aqui está o coração do pecado original. Não é apenas desobedecer a um mandamento, é deixar de confiar no amor de quem o deu. Quando essa confiança se quebra, algo acontece imediatamente dentro do ser humano. Surge a vergonha, surge o medo, surge a vontade de se esconder. Antes, o homem estava nu e não sentia vergonha. Agora, ele se cobre. Não porque Deus mudou o olhar, mas porque o homem mudou a forma de se ver. O pecado gera essa desordem interior. Ele quebra a harmonia que existia dentro do coração humano. A paz se perde, a liberdade se confunde, a relação com Deus se fragiliza. E, como consequência, a relação com o outro e com a criação também sofre. É importante dizer isso com clareza e serenidade. Deus não cria o sofrimento. Deus não cria a morte. Eles entram na história como consequência da ruptura. Não como castigo arbitrário, mas como ferida real causada pela perda da comunhão. E aqui aparece algo belíssimo, muitas vezes esquecido. Depois do pecado, não é Deus quem se afasta do homem, é o homem que se esconde de Deus. Deus continua presente, Deus continua procurando, Deus continua chamando. A pergunta que Deus faz é uma das mais comoventes de toda a Escritura. Onde estás? Deus não pergunta porque não sabe, Ele pergunta para dar ao homem a chance de se reencontrar. Essa não é uma pergunta de acusação, é uma pergunta de amor. É o início da misericórdia. Mesmo depois da queda, Deus não abandona sua criatura. Ele não fecha o céu. Ele não rompe a relação definitivamente. Pelo contrário, ele começa ali um caminho de salvação. No mesmo capítulo em que o pecado entra na história, surge também a primeira promessa de redenção. A fé católica chama esse momento de proto-evangelho, a primeira boa notícia. Deus anuncia que o mal não terá a última palavra, que a ferida será curada, que a história não terminará na queda. Isso é fundamental para a nossa vida espiritual. O pecado original não é contado para nos aprisionar na culpa. Ele é revelado para nos ajudar a compreender por que somos frágeis, por que lutamos, por que caímos, mas também por que precisamos de um Salvador. A cruz de Cristo não é um plano improvisado. Ela está no horizonte desde o início. A misericórdia não surge depois do pecado. Ela já estava no coração de Deus antes mesmo da queda. Quando compreendemos isso, algo muda profundamente. A fé deixa de ser vivida com medo e passa a ser vivida com confiança. Deus não é um juiz distante esperando nosso erro. Ele é um pai que nos procura quando nos escondemos. Talvez você se reconheça nessa história. Talvez em algum momento tenha desconfiado de Deus. Talvez tenha acreditado que ele não queria o seu bem.
Talvez tenha se escondido, se afastado, se fechado. Este capítulo não existe para te acusar. Ele existe para te lembrar que Deus continua fazendo a mesma pergunta hoje. Onde estás? Não para te punir, mas para te encontrar. A história da salvação começa assim, com um Deus que não desiste, com um amor que permanece mesmo ferido, com uma misericórdia que antecede qualquer arrependimento. O pecado original nos mostra a nossa fragilidade, mas também nos revela algo ainda maior, a fidelidade de Deus. E é a partir dessa fidelidade que toda a redenção se constrói. Que este capítulo não gere medo em você, que gere confiança, porque a fé cristã não começa com perfeição moral. Ela começa quando voltamos a confiar naquele que nunca deixou de nos amar. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite simples e sincero. Se este estudo tocou o seu coração e ajudou você a compreender melhor a palavra de Deus, siga o canal para continuarmos juntos este caminho pelo estudo bíblico e pelas orações diárias. Aqui caminhamos passo a passo, com fé, profundidade e confiança. E se algo do que foi partilhado falou diretamente com você, escreva nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas que também estão buscando compreender, confiar e recomeçar. Agora, em silêncio interior, elevemos nosso coração a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai de bondade, Tu nos criaste por amor e nunca deixaste de nos procurar, mesmo quando nos escondemos de Ti. Hoje reconhecemos nossas fragilidades, nossas dúvidas e os momentos em que a confiança se enfraqueceu. Cura em nós toda desconfiança, todo medo e toda vergonha que nos afastam da Tua presença. Ensina-nos a confiar novamente no Teu amor, mesmo quando não compreendemos tudo. Dá-nos um coração simples, capaz de escutar a Tua voz e responder com fé. Que a Tua misericórdia nos encontre onde estamos, que a Tua palavra nos levante quando caímos, e que, sustentados pela Tua graça, possamos caminhar de volta à comunhão contigo. Nós te entregamos nossa história, nossas quedas e nossas esperanças, confiantes de que o Teu amor é maior do que qualquer pecado. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.